Bom dia, crianças! Que bom encontrá-los nessa manhã para mais um encontro assim, de aprendizagem, de estudo, né? Hoje a nossa aula é uma aula de ciências. Vamos continuar conversando sobre os nossos sentidos, né? Na semana passada nós falamos um pouco sobre como nós sentimos as coisas, né? Como nós percebemos o mundo à nossa volta. Quais são esses órgãos que fazem com que a gente perceba, né, esse mundo em torno de nós. Hoje nós vamos continuar falando sobre isso e vamos falar principalmente sobre os sentidos no nosso dia a dia. Você pode acompanhar no seu livro, na página 32, o texto que fala o seguinte: você já sabe que percebemos o que acontece ao nosso redor pelos 5 sentidos, né? Quais são os 5 sentidos? A visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato, né? Só que vocês também têm que saber quais são os órgãos que fazem esse processo do sentir, né? Que fazem com que a gente perceba esse mundo em torno de nós. E aí, nosso livro, ele traz uma historinha bem legal. Vamos ouvir, vamos acompanhar essa historinha. Tia Júlia resolveu estourar milho de pipoca e fazer uma surpresa aos sobrinhos. Veja o que aconteceu. Voltamos lá para aquela nossa história da história em quadrinho, né? No primeiro quadrinho ela diz assim: vou fazer uma surpresa para as crianças, vou fazer pipoca. Aí na panela ao lado tem ploc, ploc, ploc. Oba, vai ter pipoca, oba. Aí ela pergunta: como você descobriu? Aí na questão 1 diz assim: se a menina estava na sala, como ela descobriu que a tia estava fazendo pipoca? Interessante essa pergunta, né? Ela estava lá na sala e sentiu o quê? O cheiro da pipoca. Então ela usou o sentido do olfato, né? Ou então ela escutou lá na panela, ploc, 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 ploc. E pelo sentido da audição, ela percebeu que a tia estava fazendo pipoca. Só pelo barulho que faz o milho estourando dentro da panela. Na questão 2 diz assim: antes de saborear uma pipoca quentinha, ouvimos o barulho do milho estourando e sentimos o cheiro dele. Essas percepções estão relacionadas mais diretamente a uma parte do corpo. O barulho é o estímulo percebido pelas orelhas. E os demais órgãos, que estímulos recebem? Observe o exemplo e continue. Aí ele mostrou aqui, o ploc, ploc, ploc da panela está relacionado ao sentido da audição, que é através da orelha que a gente percebe esse sentido, percebe esse barulho, né? Aí tem o milho, pacotinho de milho. Qual é o sentido que você vai utilizar para perceber o pacotinho de milho? É a sua visão. A panela saltando o cheiro da pipoca. Você vai sentir através do nariz, que é o olfato, né? Você vai mastigar o milho, saborear o milho. Qual o sentido que você vai perceber, que você vai utilizar aí? É o sentido do paladar ou gustação. Alguns chamam de gustação, mas é também o paladar. E você tocando na pipoca, qual é o sentido que você vai utilizar aí para perceber a textura? Se a pipoca é grande, é pequena, se ela tá macia, se ela tá dura, se ela tá mole. Qual é o sentido que você vai utilizar aí? É o sentido do tato, né? Que é utilizado através das mãos, como eu expliquei. O tato é no corpo todo, mas a gente utiliza mais a mão, porque a mão, ela percebe mais os formatos, os tamanhos, tudo direitinho, né? É possível ver, ouvir, tocar nos alimentos ou objetos e sentir cheiros e gostos. Os órgãos dos sentidos são as partes do corpo responsáveis pela percepção dos diferentes estímulos. A gente já conversou sobre isso, você já viu que
todas as partes do nosso corpo, elas têm um sentido, né? Elas podem sentir o ambiente no qual nós estamos vivendo. Por exemplo, a gente está num ambiente quente. Todo o nosso corpo sente aquela quentura, aquele calor, né? Ou então a gente está num ambiente frio. Todo o nosso corpo, ele sente todo aquele frio em nossa volta. Então, não é só a mão que vai sentir, mas o corpo. Agora a gente percebe mais na mão, percebe mais no pé, né? Mas todos nós sentimos essas sensações no corpo todo. Na página 34, nós vamos continuar respondendo sobre os sentidos. Diz assim: pense no que você percebe logo que acorda. Desenhe a primeira coisa que você vê. Isso é pessoal, viu? Quero ver quantos desenhos vai fazer aí. Desenhe a primeira coisa que você escuta, tá? Agora escreva como souber. A primeira coisa que toco eu geralmente quando eu acordo, eu faço minha oração, né? Converso com Deus, aí depois eu já vou pro banheiro, tomar um banho. Então a primeira coisa que eu toco é uma toalha de banho para tomar banho. Depois a escova de dente. E aí por diante. O primeiro cheiro que sinto é o cheirinho do sabonete, quando eu vou tomar banho. O primeiro gosto que sinto é cafezinho quentinho. Quando a gente acorda e vai fazer o cafezinho, a gente já sente o cheiro e já sente o gosto também. Conte aos colegas e ao professor o que seus sentidos percebem assim que você acorda. Isso aí é pessoal, você pode fazer apenas um videozinho ou um áudiozinho falando dessa atividade aí. Não precisa mandar foto da atividade, você só vai responder oralmente. Eu quero ver como é que você... A primeira coisa que você vê quando acorda, que você escuta, tá bom? Lá na frente diz assim: as legendas são textos que acompanham a imagem descrevendo-as ou dando mais informações sobre ela. Na página 35. Observe a legenda das imagens e converse com os colegas e o professor sobre as informações obtidas por meio delas. Em seguida, escreva as conclusões que você chegar. A primeira foto está mostrando quem? João dando seus primeiros passos, né? Essa é a legenda dessa foto. Na segunda foto, está dizendo que o morcego é um animal mais ativo durante a noite, ou seja, que ele voa mais, come mais, percebe mais o tempo durante a noite. Observe outras imagens do seu livro e leia as legendas destacando as informações que elas trazem, né? Lá na página 36 e 37 tem uma atividade bem legal, né? Não vamos fazer essa atividade porque era legal a gente estar junto para fazer. Do mesmo jeito na página 38 e na página 39. Se você conseguir fazer esse joguinho da página 38, que são latinha, potinhos, e você conseguir colocar diferentes objetos dentro para você perceber a sonoridade de cada um, ótimo. Somente se você quiser fazer, não é obrigatório, tá bom? É só para que você exercite mais o seu sentido da audição, tá? E lá na página 40, você vai ver o restante da nossa atividade, que é assim: os órgãos do sentido podem proteger você. Você já viu que é com os sentidos que percebemos diversas informações do ambiente? Por isso, podemos escolher, por exemplo, um alimento que cheira bem, mas os sentidos também são necessários para nos proteger dos perigos. Observe as imagens, qual é o sentido mais usado em cada situação. Aí vocês vão ter situações de perigo aí. Então, vocês têm que ver qual é o sentido que vocês vão utilizar em cada imagem dessa. Utilizando a, Thalita notou o perigo e salvou o irmão de um acidente. Utilizando o quê? A visão. Ela viu que o carro estava vindo em direção a ela. Ao usar o, Maria sentiu o cheiro de fumaça. Será que está acontecendo um incêndio naquele local? Também é a mesma coisa. Com o Luiz sente a ponta fina da tesoura e toma cuidado para não se machucar. Ele utilizou o tato das mãos, né? Ele pegou o sentido do tato, colocando as mãos na tesoura e percebeu que a tesoura era muito fina, por isso ele poderia se machucar.
Fernando ouviu um chamado de ajuda por meio da audição, ou seja, tinha um buraco e ele escutou alguém dizendo socorro. Então ele foi até lá para ajudar aquela pessoa, tá bom? Então, crianças, essas atividades aí, ó, são duas atividades que você vai fazer que a tia quer. A da atividade da página 34, que você vai mandar um áudiozinho falando o que você percebe, né? Como o que você vê a hora que acorda, o que você escuta, né? Como você sente. E lá na página 40, só são essas duas páginas que você precisa mandar para a tia. Um é o áudio, a outra é a foto da página respondida. As outras experiências a gente pode fazer quando a gente estiver no momento presente na sala de aula, tá bom? Então, tenha um bom dia, estude bastante, aprenda bastante, não esqueça. Temos que cuidar dos nossos sentidos. Esses sentidos, a gente vai saber como cuidar deles na próxima aula de ciência. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!